Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos continuar, com os nossos trabalhos virtualmente, enquanto não é possível a gente se encontrar aí. E hoje a gente vai falar de um tema muito delicado, muito sério, que é depressão. E o que é depressão, gente? Uma tristeza prolongada e profunda. Agora veja bem, depressão é diferente de tristeza. A tristeza comum, todo mundo vivencia, passando por um luto, alguma situação difícil, todo mundo vivencia uma tristeza e ela passa. E ela é saudável, você vivenciar essa tristeza. Agora, a depressão ela é uma tristeza que ela paralisa a nossa vida. Então, prejudica nos relacionamentos, no trabalho, no estudo, a saúde de outras formas. A vida da pessoa fica estagnada por conta dessa tristeza. Então, isso é uma depressão. E quem pode sofrer depressão? Vocês vão falar, eu sou jovem, né? Adolescente. Todos, gente. Não existe uma idade, para falar assim, aquela idade está propensa à depressão. Qualquer um pode estar sujeito à depressão. Crianças, jovens como vocês, adultos, idosos, qualquer um. E quanto tempo pode durar uma depressão? Gente, isso é sério. A depressão ela pode passar a vida inteira, inclusive após o desencarne. A pessoa desencarna e continua em espírito, no plano espiritual, com depressão. E quais as causas, gente, da depressão? Nós temos as causas endógenas, que são as causas internas, biológicas, ocasionadas por desequilíbrios de substâncias que atuam no nosso cérebro, enfim, os hormônios nossos, E nós temos também as causas externas. E quais seriam essas causas? Financeira, a perda de um emprego, relacionamento, divórcio, desencarnação de ente querido, obsessão. E que causa, gente, maior do que o que a gente está vivendo, que é a pandemia, que mudou totalmente a nossa vida, a nossa estrutura, o que a gente entendia de certo, está totalmente de cabeça para baixo, a gente ainda está se acostumando com isso. Então, durante esse período, tem havido muitos casos de depressão. Mas, independente dessa causa externa, do que esteja acontecendo, tudo depende, gente, de nós. Eu vou falar aqui de forma preventiva, certo? Porque nós estamos num mundo de prova e expiações. Um planeta de provas e expiações. Então, é certo que a gente vai estar passando por dificuldades, por situações que vão nos colocar à prova. E como que a gente vai reagir a essa prova? Isso depende da gente. Todo mundo passa, uma hora ou outra, pela perda de um ente querido, pelo desencarne. Todo mundo pode passar por uma situação financeira complicada. Agora, na pandemia, pessoas que tiveram suas empresas fechadas por conta da quarentena. E aí elas se reinventaram, fizeram outras coisas. Agora, outros caíram em depressão. Por que isso? Então, a gente tem que cuidar de nós. Nós temos que nos fortalecer, para poder suportar aquilo que a gente, porventura, vier a passar. Porque faz parte do nosso mundo, do nosso estágio de evolução. E nós estamos num momento ainda muito delicado, que é um momento de transição para o mundo de regeneração. O que isso significa? Uma reforma, gente? E quando vai fazer reforma, a primeira coisa é um quebra-quebra geral. A gente já falou sobre isso aqui. E quando está nesse quebra-quebra, as coisas ficam feias, fica tudo bagunçado. Mas a gente sabe o que vai vir lá adiante. Então é isso que a gente tem que pensar. Nesse momento, as coisas estão aparentemente complicadas, difíceis. Mas lá na frente, o mundo vai ser um mundo muito melhor.
E Joana de Ângeles, gente, a mentora do Divaldo, ela fala da nossa imaturidade psicológica e emocional. Então, por exemplo, o materialismo. Nós somos espíritas, então nós sabemos que a vida continua, nós sabemos do plano espiritual, nós sabemos que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Agora, se a gente pensa como materialista, o materialista pensa que a vida é só essa, pronto, acabou. Então ele tem que viver tudo agora. Então, o que acontece? As perdas, né? Todo tipo de perda, para ele, vai levar à depressão. Porque é muito importante essa questão da matéria, porque é a única chance que ele tem. A posse nos relacionamentos, né? Então, se você não consegue aquele relacionamento da forma que você deseja, você se sente mal, porque você tem o quê? Posse. Não é um sentimento verdadeiro de relacionar-se, de amor, de respeito. Você passar por uma situação, né, que você considera que foi vexatória, que feriu o seu orgulho, né? E aí você não consegue viver com aquilo. E aí se transforma em quê? Em depressão. O que aconteceu? O orgulho, né? Que foi falado a semana passada sobre isso, né? Falou mais alto e provoca na gente a doença. Aí a vaidade também, a pessoa envelhece, não aceita que envelheceu, ou sofre um acidente ou uma doença que provoca nela uma deformidade, né, no corpo, alguma coisa, e aí ela não se conforma com aquele corpo, entra em depressão. Então é a vaidade. Então o que a gente vê? Os fatores acontecem. A forma como nós lidamos com ele é que faz a diferença. Se a gente vai conseguir passar por aquela situação e aproveitar aquele ensinamento, ou se a gente vai passar por aquela situação sem aproveitar e ainda cair em depressão. Então a gente precisa, antes que a depressão se instale, fazer um movimento de preservação, um movimento de prevenção. Como dizem, né, a prevenção é o melhor remédio. Então a gente precisa se fortalecer. Outra coisa muito que leva à depressão, a culpa. Né? Pessoa que se sente muito perfeccionista, que às vezes se sente incapaz porque não conseguiu fazer uma coisa, não alcançou aquilo, aí fala que, ai meu Deus, será que eu não tenho inteligência? Calma, gente. Cada um no seu momento, cada um na sua situação. Né? E também, se fez alguma coisa errada, não adianta ficar se culpando. A gente tem que fazer alguma coisa para consertar aquilo ou para fazer uma coisa melhor. É isso que a gente tem que fazer. E isso é o que Deus nos dá. A reencarnação é uma oportunidade da gente reparar erros, da gente evoluir. Deus dá isso pra gente. Por que a gente vai ficar se cobrando tanto por um erro que a gente faz? Né? Ó, a paciência aí, o meu cachorro lá. E o ressentimento, gente, perdão. A pessoa não consegue perdoar, ela fica guardando dentro dela. A gente já falou sobre essa questão de guardar mágoa, né? Mágoa guardada é coisa que vai acumulando e que vai explodir na gente em forma de doença, com certeza, né? E, gente, muito importante, depressão é uma doença. Não é frescura, viu? Não é frescura. Porque tem muita gente que não entende o deprimido, né? E fala que é frescura. Não é frescura. Isso é a maior falta de caridade. Você falar que uma pessoa que está deprimida, né, está com frescura. E quais são os sintomas, gente, de depressão? Né? Tem vários sintomas, vários. Eu vou colocar alguns aqui que eu pesquisei para poder estar falando com vocês. Mas, assim, desinteresse por quase tudo na vida. De uma forma geral, ele fica aquela pessoa desinteressada da vida, sabe? A vida assim passando, ele fica ali com aquela cara de paisagem, a vida passando, e ele nem olha o que está acontecendo, né? Insônia, ou excesso de sono, muito cansaço, falhas de memória, né? Então a pessoa começa a falar e daqui a pouco, não sei o que eu estava falando, esqueci, né? Eu tenho que ficar preocupada que eu ando assim, esquecendo o que eu vou falar. Vamos ver. Vontade, gente, de sumir. Isso é muito triste. A pessoa sente um vazio, né? Como se ela não existisse. É uma coisa que não dá para a gente... quem nunca passou por uma situação dessa, para a gente mensurar. É um vazio, né? E isso pode levar a gente até, né, ao suicídio.
né? É uma questão muito delicada, muito difícil, né? Outra consequência da depressão, e que é muito grave, é a baixa no sistema imunológico, né? Tudo que a gente não precisa no meio de uma pandemia é baixar o nosso sistema imunológico. E uma estagnação na vida, né? A vida daquela pessoa fica parada, porque ela não reage, ela não quer viver, ela não quer fazer. Então, a vida, de uma forma geral, em tudo, trabalho, escola, né, relacionamentos, fica uma pessoa que paralisou a existência, né? Então, ela perde uma reencarnação se ela ficar nessa depressão até o final da sua reencarnação, porque ela não age, ela não vai fazer as coisas que ela veio para fazer. Bom, e quais os tratamentos, né? Vamos ao que interessa aí, né? Primeira coisa, gente, a gente tem que deixar o preconceito de lado e buscar ajuda profissional, né? Então, é um psicólogo, é um psiquiatra, né? Buscar ajuda médica, gente, isso é muito importante, né? Não dá para sair da depressão sozinho, tem que buscar uma ajuda. Então, deixa o preconceito e vamos lá. Aí, cuidar do nosso espírito, cuidar do ser espiritual que nós somos. Como? Né? Cuidando dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, disciplinando o pensamento, né? Isso é tudo. E como que a gente vai fazer isso? Criando novos hábitos. Opa, peraí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Vigiar o que está acontecendo, né? Analisar e fazer com que isso nos fortaleça. Cultivar o perdão, né? E o auto-perdão. Cultivar a autoestima de uma forma positiva, né? Fortalecer a nossa fé, confiar no propósito divino, na nossa existência, na espiritualidade amiga que está aí nos auxiliando, né? Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena amar. Tem uma música da Kel Smith que fala o seguinte: não está faltando amor, está faltando amar. Pensemos sobre isso, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.